todos os trabalhos de vocês neste formato, tá? Então vamos lá. Obviamente eu escolhi uma forma, um padrão, né, da ABNT e eu vou apresentar para vocês agora. Então vamos lá. Quando a gente está falando de citação, a gente está colocando tudo aquilo que a gente leu, que a gente ouviu, que a gente teve informação, pode ser um documento, um artigo, um livro, um vídeo do YouTube, um evento que você assistiu, tudo aquilo que eu quero citar, fazer referência, tudo aquilo que eu uso no meu trabalho, eu obrigatoriamente devo fazer citação, tá? Então vamos lá. Nessa citação nós temos dois tipos. A citação indireta. O que é uma citação indireta? É quando você lê o texto, assiste o documentário, enfim, né? Tem aquela informação e você vai trazer a informação do autor, da autora, mas não diretamente. Você não vai copiar e colar o que ela disse para depois debater. Você vai ler, entender e colocar ali aquele entendimento, mesclando o que o autor falou, o que a pessoa falou, com a sua análise, tá? Quando nós fazemos isso, quando não é uma cópia da fala, da escrita da pessoa, é uma citação indireta. E aí a citação indireta, ela acontece quando, né? Ela vem logo após a utilização daquele conceito. Então, num parágrafo, você debateu o conceito de cultura. Cultura, sei lá o que, é isso, A, B, C, D, e aí a cultura em Rondônia é X. Pronto. Só que esse conceito de cultura que você debateu, A, B, C e D, veio do Max Weber, por exemplo. Então você vai colocar lá no final desse parágrafo que você fez esse debate, você vai colocar lá Weber, vírgula, o ano da publicação. Então eu peguei aqui alguns exemplos, né? Vamos supor que o artigo seja de Thiago Silva, publicado em 2020. Se estiver sendo escrito só pelo Thiago Silva, você vai colocar, tá aqui, ó, um autor. Você vai colocar Silva, vírgula, 2020. Sei lá, Oliveira, vírgula, 1960. Weber, vírgula, 1915. Daí por diante, tá? Se tiver dois autores, você vai colocar Silva, o último nome. Vamos supor que esse artigo foi escrito pelo Thiago Silva e pela Juliana Paiva. Você vai colocar o último nome, tá? Silva, desculpa, eu coloquei errado no slide. Silva e Paiva, tá? Silva e Paiva 2020. É o último nome das pessoas. Se tiver mais de 3 autores, né? Se tiver 5 autores, 6 autores, sei lá, 12 autores, você vai colocar Silva et al., Silva e os demais, vírgula, o ano. No caso aqui, no nosso exemplo, 2020, tá? Então, pessoal, todo artigo que eu li, todo documento que eu li, tem que vir. Foi escrito pelo Ministério da Educação, professor. Você coloca MEC, vírgula, 1999, por exemplo. Foi escrito pelo a Constituição Federal, então você coloca Brasil, vírgula, 1988. Tá? Então, eu peguei de um jornal. Você coloca lá, tem o nome dos autores. Se não tiver o nome dos autores, você coloca o nome do jornal, por exemplo, BBC, né? G1, vírgula, o ano, e lá no final, daqui a pouco eu vou explicar como você faz. Aí eu coloquei um exemplo, né? Peguei aí de uma revista, um exemplo, e coloquei, né? Eu estou debatendo aqui que os artigos 1, 2, 3, e eu tirei do Silva 2020, tá? É a mesma coisa que vocês vão fazer. Já a citação direta é quando eu pego o que a pessoa disse exatamente. Eu quero colocar a frase da pessoa e eu vou debater a partir dessa frase. Importante, pessoal. Não, é uma questão de estilo, mas eu tenho uma preocupação muito grande com isso quando eu estou avaliando trabalhos em revistas. Eu sou avaliador de algumas revistas. Não comecem um parágrafo com uma citação direta. Não comecem, nem terminem com uma citação direta sem debater depois.
A citação direta, você não pode trazer a citação direta só para o autor concordar com você. Você tem que debater com ele, com ela, com a pessoa. Né? Então, vamos lá. Citação direta é quando eu copio. Citação indireta é quando eu pego a ideia da pessoa para debater. Então, vamos lá. Existem duas formas de fazer a citação direta. Primeira forma, quando tem até 3 linhas. Então, eu vou usar 2 linhas de um texto aqui, de um artigo, e eu vou, em seguida, debater essas 2 linhas. Então, eu coloco, entre aspas, tá? O texto do autor, e no final eu faço uma citação colocando a página. Aí tem aqui, ó, de acordo com o autor, eu fiz um exemplo para vocês ficarem felizes. 100% dos alunos de projeto foram aprovados no ano de 2020. Aí sou eu, professor Rafael Ademir Andrade. Aí eu coloco lá, Andrade, o último nome, vírgula, o ano, vírgula, a página que eu tirei aquilo, tá? E quando tem mais de 3 linhas, até 3 linhas, você pode colocar no parágrafo normal. Daí depois você continua. Quando tem mais de 3 linhas, você tem que fazer um destaque, né? Você coloca destacado o texto, ou seja, um parágrafo, termina o parágrafo, aperta Enter, destaca e aperta outro Enter, né? Dá um espaço, aí volta a escrever. Tem que estar em tamanho 10, o nosso tamanho normal é 12. Espaçamento simples, né? O espaço entre linhas é simples, não é mais 1,5. Recuo de 6 centímetros, você vai apertar Tab 4 vezes. E faz uma citação normal do autor, tá? Coloquei um exemplo aqui. Exemplo de citação direta, mais de 3 linhas. Então, você está lá debatendo e coloca, destacamos o texto do professor Marcelo. Você tirou de um artigo. Aí vai dar mais de 3 linhas. Aqui eu coloquei só uma linha, mas, pessoal, é só um exemplo, tá? Coloca entre parênteses, tamanho 10. Vocês veem aqui que a citação aí 100% está menor. E, ao final, você coloca último nome, ano e página, tá? Citação direta sempre tem que ter último nome, ano e página. Aí você aperta um Enter antes de colocar, um Enter depois e faz a análise, tá? É uma questão de prática, pessoal. Tem que seguir esses modelos, não tem para onde correr. Beleza, isso vai no meu texto. Ao final do texto, nós temos as referências, onde você vai colocar tudo aquilo que você utilizou. Para quê? Ah, professor, para que fazer isso? Por que a ciência tem que ter esse negócio de referência? Meu amigo, minha amiga, né? Porque, primeiro, a ciência tem uma coisa chamada falseabilidade. Todos os seus experimentos, todas as suas análises, têm que ser, possível de ser repetida. Isso retira das ciências humanas e sociais, incluindo os cursos de gestão. A maioria não pode ser repetido, né? Como eu vou repetir uma cultura organizacional, mas enfim. Ou ser passível de ser repetida, ou ser passível de ser analisada novamente por outra pessoa. Então, vocês têm que colocar tudo que vocês utilizaram para fazer essa análise, para que outras pessoas possam repetir, fazer uma crítica à sua análise para ver se ela está certa. Ciência não é religião nem dogma. O dogma, ele não pode ser criticado, né? Já a ciência, ela deve ser criticada. Então, nós vamos colocar, sim, todas as referências lá no final, porque caso no futuro alguém queira discordar da gente, ótimo. Se alguém discorda de você, é porque seu trabalho tem referência, tem relevância, na verdade, e aí tem alguém querendo dizer que você está errado, e você vai entrar num debate científico com essa pessoa, tá? Então, há uma coisa muito importante que eu estou vendo muito no trabalho de vocês. Às vezes um autor, ele cita um autor clássico, uma autora clássica, né? Por exemplo, cito o Habermas, o Max Weber, o Durkheim. Eu vi tem um artigo que aparece muito isso. Pessoal, vocês não têm que citar esses autores. Vocês têm que citar o artigo que vocês leram. Então, o João escreveu um artigo onde, neste artigo, ele cita o Habermas. É um autor aí da Escola de Frankfurt. E aí, o que acontece? As pessoas estão citando o Habermas, mas, na verdade, tem que citar o João. Tem que citar o artigo do João. Pegar as ideias do João. Ele partiu do Habermas, você pode fazer uma
uma indicação. Olha, o autor João de tal, lendo Habermas, chegou a essas conclusões e nós acreditamos nisso, nisso e nisso. Pronto. Mas não façam a citação da citação, tá bom? Tem uma técnica para fazer citação da citação, mas como nós estamos num curso de iniciação à questão científica, eu não quero que vocês façam isso agora. Eu quero que vocês leiam e citem o artigo que eu passei para vocês e os artigos que vocês acharam nos bancos de dados, tá? Então, tudo deve ser citado. Se usou, tem que ser citado. Por quê, pessoal? Tem uma coisa chamada plágio. Né? Quando vocês forem entregar o trabalho final, esse trabalho vai passar por um sistema anti-plágio. Se não tiver citado, vai cair como plágio. Se tiver mais de 25, não lembro agora como diz a legislação e o aplicativo, se tiver um percentual acima de plágio, aquele trabalho será desconsiderado. Então tem que referenciar tudo. Os únicos dados originais que vocês têm são os dados dos questionários que vocês aplicaram, das entrevistas que vocês fizeram. O resto, tudo veio de algum lugar. Digam de onde vem, tá bom? E aí, como é que faz essas referências lá no final do trabalho? Aí aqui é meio padrão, não vou ficar explicando tudo, você tem que ter, eu vou mandar esse slide para vocês, e vocês têm que olhar esse vídeo, não tem para onde correr, tá? Eu faço isso até hoje. Eu tenho que quase 17 anos fazendo isso que eu estou mostrando para vocês, né? Então vamos lá. Para livro, sobrenome e nome, o nome, né? Tinha Rafael Ademir Oliveira de Andrade. Andrade, vírgula, Rafael Ademir Oliveira D. Título, cidade, editora, ano. Para mais de um autor, separa o nome dos autores com ponto e vírgula. Então, Rafael Ademir Oliveira de Andrade. Andrade, vírgula, Rafael. João Silva, ponto, vírgula, Silva, vírgula, João, e aí normal. Capítulo de livro também tem um padrão, tem que colocar o nome de quem organizou o livro. Artigo periódico também tem um padrão, tem que colocar a instituição, cidade, ano, o título do periódico. Aí, artigo em periódico online tem que colocar também onde foi acessado e quando. Reportagem de jornal, né? Se não tiver o sobrenome da pessoa, você coloca o site ou o jornal onde foi vinculado. E leis, como eu já falei, você coloca o ente federativo. Brasil, Rondônia, sei lá, Conselho Estadual de Educação de Rondônia. Você vai colocar Rondônia, ponto. Conselho Estadual de Educação. Aí a lei que você pegou, o número, sei lá o quê, tudo isso vem na lei, né? Número 1700 e pouco, de 20 de março de 2020. Qual a finalidade? Tudo isso vem no documento, é só copiar e colar. Cidade, estado e ano, tá? Então, pessoal, é isso. Ah, professor, eu quero pegar um vídeo do YouTube. Não é muito confiável, né? Mas no nível de formação que a gente está aqui, que vocês estão aprendendo, pode colocar um vídeo do YouTube, tá? Aí você coloca lá o canal, né, o autor, o título, e aí você vem disponível em o link, acesso em, que é quando vocês entraram. Pega ali o finalzinho do periódico online, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode fazer o comentário, pode mandar mensagem para mim, e aí eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá, vamos terminar esse trabalho juntos.